Olá para todos que me assistem aqui pelo canal, graça e paz do Senhor Jesus, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Esse é o programa Renovando o Entendimento, que é o programa do Ministério Apostólico Vivendo em Graça no Rio de Janeiro. Eu sou o pastor Sérgio H. Costa e cumprimento a todos vocês com a santa e gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e já deixando de antemão para você o aviso para você se inscrever. Se você ainda não é inscrito aqui no meu canal, clique aí no sininho da inscrição, ative aí a inscrição para você ser sempre notificado todas as vezes que um vídeo novo for postado. E também, ao assistir o vídeo, deixe a sua curtida, o seu like, pois é importante para a rede social entender a relevância do vídeo publicado. Então não deixe de dar sua curtida. E também oriento para que todos vocês possam também compartilhar o vídeo com os seus contatos, tá? Todos os contatos que você tem aí no seu smartphone, você possa divulgar aí a mensagem da Palavra de Deus para que outras pessoas também sejam alcançadas através da mensagem do Evangelho. Amém? Dito isso, tá? Eu vou fazer um rápido intervalo, vai aparecer aí na sua tela a divulgação aí da programação e já estarei de volta para falar sobre o tema que eu estarei trazendo aqui nessa oportunidade. Amém? Prontinho, já aqui de volta para agora ministrar aqui a palavra de Deus. Eu anunciei na igreja que eu estaria colocando aqui na gravação do meu canal, aqui no meu gabinete, o tema que eu iria estar ministrando na igreja, né? Na oportunidade lá na igreja, mas eu comuniquei qual seria o tema e que eu estaria fazendo a postagem, a gravação do vídeo e a postagem aqui no meu canal desse tema que é de suma importância, né? Ele inclusive é um tema que eu anunciei como ênfase antes da realização da ceia, né, do Senhor, e enfatizando a completa redenção do cristão que foi conquistada pelo nosso Salvador Jesus Cristo. Então, o tema dessa mensagem é completa redenção, tá? Então, meus queridos, vamos lá. A palavra redenção, se nós formos ver no dicionário, ela tem um sentido de resgate. Redenção tem um sentido de resgate. E resgate dá uma conotação de um preço pago para resgatar alguém de um perigo que estava correndo. Então, essa palavra resgate, ela tem esse sentido. Um preço foi pago para dar livramento, né? Para favorecer alguém que estava correndo um risco muito grande. Então, quando eu falo aqui de completa redenção, foi a obra do Senhor Jesus Cristo realizada na cruz do Calvário, que proporcionou a todos nós, crentes em Jesus Cristo, sermos justificados pela graça mediante a fé. Pela graça, porque ela é um dom de Deus para a salvação de todo que crê no Evangelho. E ela é mediante a fé, porque a resposta que as pessoas vão dar ao ouvir o Evangelho é que vai resultar nessa justificação. O preço está pago. Vamos fazer aqui uma comparação: alguém paga o preço de uma dívida, mas se a pessoa que não souber que o preço já foi pago, ela ainda continua se vendo como endividada. Mas quando ela é notificada
que a dívida já foi paga e ela aceita e ela crê nisso, ela então está isenta da dívida. Então, o preço pago pelo nosso Salvador na cruz do Calvário foi o preço da nossa redenção, foi o preço do nosso resgate, foi o preço o termo figurado, né, de redenção, significa também salvação. Então é por isso que nós podemos dizer que o preço da nossa salvação foi pago pelo nosso Redentor e Salvador, Jesus Cristo. Então, queridos, eu quero ler aqui uma passagem que está no livro de Colossenses, capítulo 2, que dá uma ênfase, uma conotação dessa importante mensagem, né, que nós temos que entender da completa redenção em Cristo Jesus. Colossenses 2,8 diz assim: cuidado que ninguém vos venha enredar com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo e não segundo Cristo, porquanto nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Aí ele fala no versículo 10: também nele estáis aperfeiçoados, e ele é o cabeça de todo principado e potestade. Então, o Senhor Jesus, ele tendo consumado a obra da nossa salvação, ele está agora com todo o senhorio, com todo o poder, com toda a autoridade no céu e na terra. Ele consumou a obra da redenção, colocando a nossa salvação como tendo tido uma obra suficiente, uma obra completa. O preço totalmente pago da nossa dívida, né? Nós, como pecadores, a nossa dívida era a consequência do pecado. E Jesus, ele assumiu o nosso lugar como nosso Redentor, assumiu nossas culpas e levou sobre si os nossos pecados, levou toda a condenação que estava sobre nós, levou sobre ele. Então, tendo pago o resgate, tendo feito a redenção, tendo consumado a obra da nossa salvação, a mensagem agora da palavra está dizendo que nós não podemos mais ser enganados com filosofias vãs, com rudimentos do mundo, com ensinamentos de homens, mas devemos estar firmados completamente em Cristo. Então essa palavra eu estou trazendo para você, dada a importância do cristão estar firmado a sua fé no Salvador Jesus Cristo e não se deixar enredar por nenhuma filosofia ou sutilezas humanas, desviando o foco para outras coisas que não seja a palavra de Deus. Então aqui no versículo 13, que aqui vai prosseguindo, né? Quando chega aqui no versículo 13, diz: a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos. Aqui está dizendo que nós estávamos mortos nos delitos e nos pecados, mas ele perdoou todos os nossos delitos e pecados. Em Cristo, nós já fomos perdoados por Deus. Então, no versículo 14, completando, ele conclui dizendo assim: tendo cancelado o escrito de dívida, olha bem, o escrito de dívida era a lei que colocava o ser humano em total desobediência à vontade de Deus. Pela lei de Deus, o ser humano estava mergulhado em condição de pecado, o salário do pecado, a morte,
a falta de comunhão com Deus por causa da desobediência. Por isso Jesus precisou vir e assumir o nosso lugar como ser humano. Jesus, sendo Filho de Deus, ele se fez carne para poder ser o nosso substituto como sacrifício na cruz do Calvário por nós. E ali na cruz, a Bíblia está dizendo aqui que ele cancelou o escrito da dívida. Ele cancelou o escrito da dívida para estabelecer uma nova aliança, um novo contrato, um novo testamento. Então, com a sua morte e ressurreição, ele estabeleceu um novo testamento. Esse novo testamento, essa nova aliança, foi conquistado com a morte e ressurreição de Jesus. Então, ele cancelou o escrito da dívida que era contra nós. Diz aqui que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, e removeu-o inteiramente, encravando na cruz. Então diz que Jesus removeu todo o escrito da dívida completamente, cravando na cruz, ou seja, a sentença da condenação do ser humano por causa dos seus pecados, Jesus levou sobre si e cravou na cruz, ali o sacrifício sendo realizado e consumado em nosso favor para o perdão dos nossos pecados. Então, o versículo 15 diz: e despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Então, na cruz, o nosso Salvador, ele triunfou, ele venceu, ele se tornou o Senhor e Salvador das nossas vidas, Jesus Cristo, Filho de Deus. Então, amados, eu vou mostrar aqui, na passagem aqui do Evangelho segundo São João, como Jesus menciona sobre essa obra consumada. Está lá em João capítulo 17, João capítulo 17, versículo 3 até o 5, onde diz assim: e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste para fazer. E agora glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti antes que houvesse mundo. Então você vê que Jesus está falando aqui, né, que ele ia para o Pai, ali ele estava orando, né, e ele falou: olha, eu te glorifiquei, Jesus falando que glorificou o Pai aqui na terra, tendo consumado a obra que foi confiada para ele fazer. Então Jesus estava dizendo que a obra que ele tinha realizado, de proclamar o reino de Deus, de efetuar as maravilhas que ele fez, de proclamar a mensagem da salvação e de fazer o sacrifício da redenção na cruz do Calvário, foi uma obra que ele consumou. Então, no próprio livro de João, no capítulo 19, nós vemos aqui que o brado que Jesus deu quando estava na cruz e ele ia expirar, né? Aqui no João 19, versículo 28 ao 30, diz assim: depois, vendo Jesus que tudo já estava consumado, olha bem, ele estava crucificado e ele viu que tudo ele havia feito. Faltava somente ele render o espírito e vencer a morte, ressuscitando. Mas ele viu que tudo já estava consumado. Para se cumprir a escritura, disse: tenho sede. Estava ali um vaso cheio de vinagre, embeberam de vinagre uma esponja e, fixando num caniço de sopo, lhe chegaram à boca. Olha o versículo 30. Quando, pois, Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. E, inclinando a cabeça, rendeu o espírito.
Olha aqui, quando Jesus, agonizando na cruz, né, sentiu sede, ali ele viu que tudo já estava consumado, faltava somente ele fazer o último, posso dizer, o estágio, né? Ele cumpriu tudo que tinha que fazer e ele tinha que render o espírito e depois ressuscitar dentre os mortos. Então, ele observou que tudo já estava consumado e ali ele, antes de expirar, ele bradou: está consumado. O termo grego, que é esse termo, esse texto, né, esse está consumado, em grego, é a palavra tetelestai. A pronúncia tetelestai é tetelesté. E esse termo significa está consumado, que também significa tudo está concluído, pode significar todo o preço da dívida foi pago e a obra completa foi realizada. Então, consumado é tudo realizado, tudo completo. O que Jesus fez foi pleno, foi perfeito, foi o propósito de Deus, o plano de Deus para a nossa salvação, como está em João 3,16. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, Jesus, quando bradou está consumado, ele estava bradando, tudo está feito. O que eu tinha que fazer para a salvação do ser humano está feito. Então ele falou, está consumado, tetelesté, está consumado, preço está pago, toda a obra está concluída. E o nosso Salvador foi aquele que realizou todo o propósito de Deus para a nossa salvação. Deus seja louvado por isso, honras e glórias ao nome de Jesus Cristo, né? Então, amados, retornando lá para o livro de Colossenses, eu estava mencionando esse texto e dando a ênfase na igreja, né, pouco antes de celebrar a ceia, e eu mencionei esse tema, mencionei a importância da obra redentora de Cristo, para que o povo pudesse entender que nós celebramos a ceia, né? É um memorial pela obra que ele realizou por nós, pagando o preço dos nossos pecados. E eu avisei, olha, estarei gravando essa mensagem, postando no meu canal, para que fique ali o tema, o texto, né? A explanação da palavra, e eu tenho certeza que está sendo de grande esclarecimento para você. Eu quero, inclusive, concluir aqui com o versículo 16 e 17 de Colossenses 2, aonde o apóstolo Paulo, ele, seguindo ali a passagem, né, que nós estamos meditando aqui no Colossenses 2, no versículo 16 e 17, diz assim: ninguém, pois, vos julgue por causa de comida e bebida, ou dia de festa, ou lua nova, ou sábados, porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir, porém o corpo é de Cristo. Então, amados, essa explicação e essa explanação é de suma importância para que, como eu mencionei há pouco, né, ninguém vos venha enredar com filosofias, com sutilezas, tirando o foco da pessoa de Cristo, do Senhor e Salvador, como teu Redentor, como teu Senhor e Salvador pessoal. Qualquer coisa que tire Jesus de foco, você tem que rejeitar. Então, o apóstolo Paulo foi bem enfático: ninguém venha enredar vocês com filosofias e rudimentos de homens. E aqui Paulo vai até mais além com aqueles que queriam judaizar a igreja, trazendo tradições, julgando que os cristãos tinham que também guardar os cerimoniais da antiga aliança. Só que Paulo está aqui enfatizando o valor
superior da nova aliança. Uma nova aliança foi estabelecida, então ninguém mais vai julgar o cristão por comida, por bebida, por dia de festa, por lua nova ou sábados, porque tudo isso, diz aqui a palavra em Colossenses, eram sombras, né? Sombras das coisas que haviam de vir. Então, quer dizer, na antiga aliança estava a figura das coisas que Cristo vinha realizar e estabelecer. Então, como era sombra ou uma imagem das coisas que haveriam de vir com a vinda do Messias, como o Senhor Jesus já veio, já estabeleceu a nova aliança, hoje o cristão não está mais obrigado a guardar tradições da antiga aliança. O cristão hoje ele vive a nova aliança. E essa nova aliança, ela foi instituída com a morte e a ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Se nós vermos Jeremias, capítulo 31, versículo 31, se você olhar lá o profeta Jeremias 31, vamos ver que Deus havia feito uma promessa que ele ia estabelecer uma nova aliança. Jeremias 31 diz assim: eis que vem dias, diz o Senhor, em que firmarei nova aliança com a casa de Israel, com a casa de Judá, não conforme a aliança que fiz com seus pais no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, porquanto eles anularam a minha aliança. Não obstante eu os haver desposado, diz o Senhor. Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no coração lhes escreverei. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Então, Deus estava dizendo aqui através do profeta Jeremias que chegaria o tempo em que ele ia estabelecer uma nova aliança, um novo concerto, um novo testamento, e não seria conforme aquela aliança lá do Sinai, né, quando ele estabeleceu aquelas ordenanças, aqueles mandamentos para a nação de Israel. Mas ele fala, na mente, no coração, ele ia escrever a sua palavra, né? Hoje, a nova aliança coloca a palavra de Deus dentro do coração do crente, daquele que confessa Jesus Cristo como Senhor e Salvador. A palavra de Deus fica gravada no coração dele, na mente e no coração. Ele passa a ser uma nova criatura, gerado de novo, um novo nascimento, vivenciando uma nova aliança, uma superior aliança, uma aliança confirmada em melhores e superiores promessas. Então, aqui em Hebreus capítulo 9, versículo 15 e 16, olha o que diz aqui, Hebreus 9, 15 e 16. Aqui fala sobre Jesus. Por isso mesmo ele é o mediador da nova aliança, a fim de que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia sob a primeira aliança, recebam a promessa da eterna herança aqueles que têm sido chamados. Aí o versículo 16 fala: porque onde há testamento, é necessário que intervenha a morte do testador, pois um testamento só é confirmado no caso de mortos, visto que de maneira nenhuma tem força de lei enquanto vive o testador. Então, nós vemos aqui o porquê que Jesus teve que se oferecer em sacrifício, passar pela morte de cruz. Por quê? Ele ia estabelecer uma nova aliança no seu sangue. Isso quando lemos lá a passagem de Coríntios, que fala sobre a ceia do Senhor, 1 Coríntios 11, do 23 em diante, ali quando fala acerca do cálice, ele fala: este cálice
é a nova aliança no meu sangue. Então, quer dizer, a nova aliança em Cristo Jesus foi instituída com sacrifício. Ele derramou sangue e ele pagou com a vida, ele morreu, rendeu o Espírito na cruz do Calvário, falou que tudo estava consumado e depois ele venceu a morte, ressuscitando ao terceiro dia. Então foi instituído um novo contrato, uma nova aliança, um novo testamento. E para que um testamento tivesse valor, era necessário que o testador houvesse a morte do testador. Então você vê que Cristo estabeleceu a nova aliança com a sua própria morte e a sua ressurreição, garantindo que essa aliança ia ser confirmada em melhores e superiores promessas. Então, queridos, eu concluo essa mensagem deixando esse tema aqui sobre a completa redenção para sua meditação, sua reflexão, para que você esteja aí alimentado o seu coração com a palavra de Deus e fortalecida a sua fé no Senhor Jesus Cristo. Amém? Que essa palavra fique no seu coração, que o seu entendimento esteja aberto à compreensão daquilo que o Senhor, através do seu Santo Espírito, está trazendo de despertamento, de avivamento, de fortalecimento espiritual para a sua igreja. A ação do Espírito Santo de Deus, ela nos impele a proclamar a palavra de Deus e a palavra de Deus alcançar muitos corações, lares, vidas e famílias. Eu creio que Deus está falando ao seu coração, que você guarde essa palavra no seu coração, esteja aí firme na fé em Jesus Cristo e não deixando aí de estar servindo ao Senhor de coração, cumprindo aí o seu chamado, cumprindo o seu ministério, cumprindo aí a sua firmeza de fé na presença de Deus, dando bom testemunho da sua vida cristã. Tá bom, meus amados? Fiquem então todos na graça e na paz do Senhor Jesus e permitindo o Senhor até uma próxima oportunidade com um novo vídeo onde estaremos explanando a palavra de Deus. Um forte abraço a todos, graça e paz do Senhor Jesus.